Cada respiração, cada pensamento, tudo isso é movido por bilhões de usinas de energia microscópicas. Hoje, a gente vai fazer uma viagem para dentro da célula para descobrir o segredo dessa energia que nos mantém vivos. Já parou para pensar nisso? O que foi preciso para dar o play e começar essa nossa análise? Um simples movimento do dedo, um impulso do cérebro, mas de onde veio essa energia? A resposta, olha, não está numa grande fonte de energia, não. Está em trilhões de pequenas fábricas trabalhando sem parar dentro de cada uma de nossas células. Então, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira investigação. A gente vai começar identificando essa usina de força. Depois, vamos decifrar a reação química que gera a vida, explorar a arquitetura dela, descobrir um DNA secreto que ela guarda e, por fim, entender como ela passa seu legado para frente. Vamos lá. Primeira parte, a usina de força celular. Toda célula tem um motor, sabe? Uma fonte de energia que não para. E é hora de conhecer a estrela da nossa análise de hoje pelo seu apelido mais famoso. Essa é a mitocôndria. A missão dela é bem direta. Pegar o açúcar de uma fruta que a gente comeu, o oxigênio que a gente respira e transformar isso em pura energia. É por isso que uma célula muscular, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, pode ter milhares delas, enquanto uma célula da pele tem bem menos. É a demanda que dita a produção. Mas como é que essa mágica acontece? Bom, não é mágica, é química pura. Existe uma receita, uma reação que sustenta praticamente toda a vida complexa aqui na Terra. Vamos dar uma olhada em como ela funciona. A ideia por trás disso tudo é até que bem simples. Pensa num motor de carro. Ele queima combustível para gerar movimento, certo? A mitocôndria faz algo parecido, só que em vez de gasolina, ela queima açúcar. O resultado não é movimento direto, mas sim umas moléculas chamadas ATP, que são como pequenas baterias supercarregadas prontas para dar energia para qualquer coisa que a célula precise fazer. E essa aqui é a fórmula. Basicamente, a gente pega glicose, que vem da nossa comida, e oxigênio, da respiração, e a mitocôndria transforma isso tudo em gás carbônico, que a gente solta quando expira, um pouco de água e, claro, o mais importante, muita, mas muita energia na forma de ATP. Ok, a gente já sabe a receita, mas como é a cozinha? Chegou a hora de fazer um tour pela anatomia da mitocôndria e ver como essa fábrica de energia é toda organizada por dentro. Este aqui vai ser o nosso mapa. À primeira vista pode até parecer meio complicado, mas vamos analisar parte por parte. A gente vê camadas, dobras, um centro de operações, tudo projetado para ter a máxima eficiência possível. Então vamos entrar. A membrana externa é tipo muro de proteção. O espaço entre as membranas é como se fosse o pátio de carga e descarga. A membrana interna, com todas essas dobrinhas que a gente chama de cristas, é a linha de montagem principal. E bem no centro, temos a matriz, que é a sala de controle de toda a operação. E isso aqui é um exemplo genial de design biológico. Essas dobras, as cristas, elas não estão ali à toa, não. Elas funcionam como se fossem linhas de montagem gigantes e sanfonadas, sabe? Maximizando o espaço para que muito mais reações de energia possam acontecer ao mesmo tempo. Lá dentro da matriz, no centro de comando, a gente encontra um verdadeiro caldeirão de atividades. Tem centenas de enzimas, umas máquinas de fazer proteínas chamadas mitorribossomos e... Opa, peraí! DNA mitocondrial? Exato. E é aqui que a história fica realmente estranha e fascinante. Pois é, isso muda tudo. Porque significa que a mitocôndria não é só uma operária seguindo ordens do núcleo da célula, não? Ela tem seus próprios projetos, sua própria autonomia. Então fica a pergunta, né? Se a maior parte do nosso DNA está bem guardadinha lá no núcleo da célula, quem é que está no comando dentro da mitocôndria? A resposta é surpreendente. Ela mesma. A mitocôndria tem seu próprio DNA, um pequeno anel de material genético que é totalmente independente do genoma gigante guardado no núcleo da célula. E esse DNA é bem peculiar. Enquanto o nosso DNA do núcleo é linear, o mitocondrial é circular, muito, mas muito parecido com o de uma bactéria. E o fato mais famoso sobre ele é herdado exclusivamente pela linha materna. Ter seu próprio DNA também significa que a mitocôndria tem a capacidade de se replicar sozinha. Vamos ver como esse processo acontece. E o processo de replicação é chocantemente simples, quase primitivo. Lembra do DNA de bactéria? Pois é, a divisão também é igual. Quando a célula precisa de mais energia, ou antes de se dividir, as mitocôndrias simplesmente se esticam e se partem no meio. Simples assim.
E é por isso que o DNA mitocondrial de qualquer pessoa veio só da mãe dela. Na hora da fecundação, as mitocôndrias que vêm do espermatozoide são vistas como invasoras e simplesmente destruídas. Só as centenas de milhares de mitocôndrias que já estavam no óvulo sobrevivem para formar um novo ser. É uma linhagem puramente materna, passada de geração em geração. E para garantir que nada dê errado, não existe só uma cópia desse manual de instruções, não. Cada mitocôndria pode ter até 10 cópias do seu DNA. É um sistema com muita redundância para garantir que a produção de energia nunca, jamais, pare por falta de informação. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Um DNA próprio, circular como o de uma bactéria, a capacidade de se dividir por conta própria, todas essas pistas apontam para uma origem extraordinária. Será que, bilhões de anos atrás, a mitocôndria era um organismo separado que entrou numa simbiose permanente com os nossos ancestrais celulares? Fica aí o pensamento.